Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá, esse é mais um episódio do Vanzolini Cast e hoje a temática é o plano terapêutico transformando o cuidado em saúde. Eu sou a Thaís Afonso, avaliadora líder da metodologia ONA, e cá está comigo a doutora Cláudia Cari, que vai se apresentar. Muito prazer, doutora Cláudia. Meu nome é Cláudia Cari, sou médica, pediatra, trabalho com qualidade desde 2010 e sou avaliadora líder da Fundação Vanzolini na metodologia ONA. Muito bem, temos uma temática desafiadora hoje, porém extremamente importante no contexto da saúde, né, doutora Cláudia? Até considerando, né, uma das normas do manual da ONA, que traz como vários requisitos durante a sessão, ali, principalmente assistencial, a importância que tem o plano terapêutico para um cuidado transformador na área da saúde. E trazendo esse cenário, então, a gente vai começar do básico, que é discutir o que é o conceito do plano terapêutico aí, considerando a individualidade e a importância para o paciente. Então, Thaisa, pensando em plano terapêutico, a gente sempre tem que entender que é o planejamento da terapia individual de cada paciente. Cada paciente tem o seu plano, ele não pode ser engessado e ele tem que ser focado naquele paciente com aquela determinada patologia. Quem é o maestro do plano terapêutico é sempre o médico, porque é ele que faz o diagnóstico. E de acordo com a patologia do paciente, o médico vai solicitando a equipe multiprofissional para entrar naquele plano. Então, vamos dar um exemplo. Se for um paciente com problema respiratório, ele vai chamar uma fisioterapia. Mas se for um paciente com problema renal, talvez ele não precise da fisioterapia, mas talvez ele precise de outros, talvez precise de um fonoaudiólogo, nutricionista, alguma outra coisa assim, tá? O plano, ele tem que ser sempre multiprofissional. O ideal é que todo mundo da equipe esteja em conjunto, em alinhado, né, com aquilo. E o mais importante, o plano terapêutico tem que ter o envolvimento do paciente e, quando não possível do paciente, com o cuidador desse paciente. Perfeito. E aí a gente tem vários aspectos interessantes, doutora Cláudia, que você trouxe aí. Acho que o primeiro, desse contexto do conceito, de fato, o que é esse plano terapêutico, como que a gente vai visualizá-lo na prática, né? Lembrando que a gente tem diversos cenários de saúde. É um hospital, é um ambulatório, às vezes uma clínica. Então, esse plano terapêutico, ele é possível, né, estar em todos esses cenários, considerando essa visão, esse entendimento e esse trabalho multidisciplinar, trazendo esse médico como maestro. Acho que foi perfeita a sua colocação. E pensando, né, nesses objetivos do plano, que é fazer esse cuidado com o paciente de uma forma que ele, o seu familiar, o seu cuidador também participe disso, fazendo parte, né, desse cuidado, a gente precisa pensar nos desafios, acho que, quanto equipe multi. Porque, por mais que o conceito seja simples, na hora da prática, e a gente até como avaliadora, a gente percebe muito isso, existe algumas dificuldades. E uma delas é justamente o vilão, que é a comunicação. Não é? O que você acha, Cláudia? Existem várias maneiras desse plano terapêutico funcionar, né? Vamos pensar, então, no ambulatório. Uma coisa importante que a gente não falou foi metas. A gente tem que definir metas terapêuticas, né, para esse plano. Essas metas podem ser curto, médio e muito longo prazo. Por exemplo, no ambulatório. O ambulatório tem metas de longo prazo. Às vezes são 3 anos de tratamento com um paciente oncológico, por exemplo. No hospital, um paciente crítico de uma UTI é um plano terapêutico mais enxuto. Num pronto-socorro, mais enxuto ainda. E num centro cirúrgico, mais enxuto ainda. Agora, a equipe multi sempre tem que entender que ela faz parte e é importante no contexto todo. E a gente precisa ver a participação, e elas têm que participar com comunicação entre todo mundo. O ideal é que se perca tempo, que não acho que é perder tempo, na verdade, investir tempo na comunicação. Então, vamos falar hoje deste paciente.
Ou quais são os pacientes elegíveis hoje neste hospital ou nesta unidade de saúde que são elegíveis para um plano terapêutico? Porque nem sempre um hospital muito grande vai conseguir fazer plano terapêutico de todo mundo. Então, ele pode focar, vou fazer naqueles que têm protocolos definidos, ou vou fazer naqueles que são mais crônicos, ou naqueles que são mais críticos. Ah, tá, então vamos comunicar, vamos reunir toda a equipe multi e vamos falar com este paciente, vamos discutir a patologia dele e vamos envolvê-lo nessa patologia. Muitas vezes o paciente não quer o que a gente quer para ele. Então, é muito importante a gente ouvir, né, esse paciente, até onde ele quer chegar, ou o familiar, até onde ele quer que a gente chegue com esse plano terapêutico. Excelente, Claudia. Vou recapitular alguns pontos bem importantes. Acho que o primeiro vamos definir, né, qual que é a sistemática do plano terapêutico, porque é bem isso, considerando um hospital de grande porte, principalmente quando nós estamos iniciando com o plano terapêutico, é difícil começar para 100% dos pacientes. Então, talvez definir critérios de acordo com o perfil daquela instituição, seja perfil de gravidade, prevalência, é bem importante. Então, pacientes de longa permanência ou acima da permanência esperada, pacientes elegíveis de protocolo. Então, acho que é interessante a gente trazer esse cenário de elegibilidade, digamos assim, né? E, além disso, a comunicação entre os profissionais e a comunicação dos profissionais para com os pacientes. Bem isso que você disse. O que importa, às vezes, para a equipe, não importa, de fato, para o paciente. Então, essa metodologia, essas estratégias de comunicação entre os pares profissionais e entre os pares pacientes e seus cuidadores, ela é de fato muito importante. E eu acho que essas estratégias, e Cláudia, fica à vontade em você concordar, porque são diversas, né? A literatura, ela aponta para diversas estratégias. Eu acho que uma delas, que a gente pode talvez contribuir aí com o nosso público, de quem está ouvindo o Vanzolini Cast, a gente pensar quadro beira-leito, né? Sim. Que é o que a gente vê muito na prática. Sim. E ajuda muito, né, o processo do plano terapêutico. É uma ferramenta de comunicação. Perfeito, doutora Cláudia. Acho que a outra, por mais que usam termos em inglês, mas vou tentar traduzir aqui, que é muito bacana quando a gente orienta o paciente, a gente pede para que ele repita o que ele entendeu, né? Então, a gente dá aquela orientação e ele faz a devolutiva. Ou a gente pede e educa o paciente em alguma técnica. Vamos supor, plano terapêutico, uma das metas do paciente é a gente fazer com que ele esteja com a sua programação de alta, mas ele faça o seu curativo para casa, ele seja capaz. Né? Falando em alta, vamos lembrar que, como ele tem meta, a meta, ela às vezes tem que ser temporalizada. E a gente precisa fazer de tudo, a equipe multi toda, para atingir aquela meta, né? A gente vê bastante, enquanto está fazendo a avaliação, as pessoas com medo de colocar meta, porque eles falam, mas a gente vai colocar meta e não vai dar certo, nós não vamos conseguir atingir. Não atingiu, a gente vai reprogramar essa meta, mas sempre justificando e envolvendo o paciente por que a gente está reprogramando aquela meta dele, né? E uma coisa importante é entender o objetivo do plano terapêutico. Para que a gente faz isso, né? Ele sempre no hospital fala assim para a gente, é mais trabalho? É mais um papel para preencher? Não, a gente aumenta a eficiência do cuidado ao paciente, né? E a gente tem que entender que o mesmo paciente, ele tem vários problemas ativos naquele plano terapêutico. Então, o médico pode enxergar um problema ativo e ter uma meta para esse problema ativo. E, por exemplo, a fisioterapia enxergar um outro problema ativo nesse paciente e ter uma meta um pouquinho diferente. Então, a gente também tem que fazer o envolvimento de toda a equipe multi para chegar, por exemplo, numa data provável de alta ou numa data provável de transferência daquele paciente. Porque nem sempre a gente consegue dar alta para o paciente. Às vezes a gente transfere. A gente pode transferir o cuidado para uma home care, a gente pode transferir um cuidado para uma longa permanência. Então, a gente tem que entender até onde a gente chega também e toda a equipe trabalhar isso, né? Eu acho que o mais difícil é colocar no papel, ou colocar, por exemplo, hoje em dia, né, os hospitais mais de maior eficiência, de maiores experiências, eles têm prontuário eletrônico. Colocar no prontuário eletrônico, né? E todo mundo no mesmo local. Não é
a gente enxergar assim, o fisioterapeuta escreve lá, outro escreve aqui, não. É todo mundo escrever no plano terapêutico. E esse tem que ser revisado, não precisa ser todo dia, mas pelo menos a cada 3, 4 dias eu preciso revisar ele. Olhar para ele e falar, olha, acho que a gente não está cumprindo. Eu acho que agora está na hora de o fisioterapeuta fazer isso, né? Ou o médico mudar essa conduta quando necessário, né? Então, eu acho que o mais difícil de tudo isso é colocar no papel ou colocar no prontuário. Você não sente essa dificuldade? Concordo, Cláudia. Acho que além disso, assim, a dificuldade de colocar no papel é o método mesmo, porque é uma construção, né? A gente vai construir a sistemática, a gente vai construir o modelo e vai bem de acordo com, de fato, aquele modelo assistencial, né? Aquela construção do modelo de cuidado do paciente e colocar isso no papel, desenhar isso como plano terapêutico, requer uma construção, requer pequenos testes, requer avaliar aquele caso, aquele paciente, conseguimos alcançar essa meta? Não. Nossa, a gente extrapolou um pouquinho, o que a gente falhou? O que nós como equipe falhamos para que a gente não tivesse ou a programação da meta dele cumprida ou a alta que a gente realizou no nosso planejamento cumprida. E você disse muito bem, né, doutora Cláudia? A gente tem como resultado aí não só a questão do cuidado e personalização do cuidado para com o paciente, é de fato uma eficiência operacional. Porque aí eu giro o leito melhor, né? Eu consigo trazer menos infecção e mais segurança para o meu paciente. Pensando em ambulatório, pensando em outros cenários de saúde, eu consigo fortalecer a confiança e o vínculo também com a família, com esse paciente. Então, tem muitos benefícios além, né? E trazendo a reflexão anterior, que eu estava até comentando da comunicação, que você trouxe a meta, que é bem importante, acho que para além disso, e vem aí o desafio, escrever essa meta, traduzir essa meta e traduzir essa meta de uma forma que todos entendam realmente, inclusive o paciente e o seu cuidador, o seu acompanhante. Então, traduzir essa meta é o que eu falo, dando o exemplo do curativo. Então o paciente vai com um curativo para casa. Vamos educá-lo? Educar o paciente, o plano educacional do paciente faz parte do plano terapêutico, né? Tem pacientes, doutora Cláudia, que vai conseguir aprender em um encontro. Tem pacientes que vão precisar de mais encontros. Então, é importante que quando a gente está se comunicando com esse paciente durante o planejamento terapêutico dele, a gente consiga também fazer com que ele demonstre o que ele compreendeu. Então, não só checar na linguagem, mas mostra aqui, de fato, né? Como que você está realizando o seu curativo, o que você aprendeu aqui nesse encontro para ele ir de alta segura. E um ponto importante que você colocou. Vamos supor que ele vai fazer uma deshospitalização, né? Então, ele vai sair do cenário hospitalar, ou vai para casa, vai para um home care, vai para outro tipo de atenção, né? Primária, secundária. Essa ponte, essa transição do cuidado também envolve uma extensão desse plano terapêutico. Tem que ser formalizada e tem que ser multiprofissional sempre, né? Porque todo mundo precisa continuar no cuidado, né? Não pode ter sobrecarga para o médico e muito menos para a enfermagem, porque sempre a enfermagem é mais sobrecarregada, né, no cuidado ao paciente, né, porque é a enfermagem que cuida desse paciente. Então, a gente tem que entender que cada personagem da equipe multi tem que cuidar daquele paciente de acordo com aquela patologia daquele paciente. E uma coisa importante que a gente tem falado agora é em linhas de cuidado, né? Então, agora a gente está começando a pensar em linhas de cuidado, entender o paciente da hora que ele entra até a hora que ele sai desse hospital, pensando no cuidado horizontal dele, né? E as avaliações vão começar a acontecer por linhas de cuidado, né? E a gente está entendendo que isso vai ser muito melhor para o paciente, muito mais didático para a equipe, mas ele vai precisar ser envolvido muito mais, né? A gente vai ter que ter uma escuta muito interessante desse paciente e todo mundo envolvido no cuidado vai ter que ser treinado, né? Para a gente entender que o paciente, ele vem de casa e ele precisa voltar para casa. Ou melhorado, ou curado, ele precisa voltar para casa dele. Se essa for a intenção dele. Porque às vezes o paciente não quer. A gente quer investir, e o paciente fala, não, olha, vocês estão fazendo um planejamento para mim, eu não quero isso. Para mim pode parar aqui. E a gente tem que ter essa escuta para o paciente. E isso vai envolver, inclusive, acho que o desenvolvimento da competência da escuta ativa da equipe assistencial, né? Porque, doutora Cláudia, vamos parar para pensar. Estou falando em linha de cuidado. Linha de cuidado ou N outros nomes aí, né? Vamos pensar na jornada do paciente. Que essa jornada, ela começa lá no pré-hospitalar, na atenção primária, no ambulatório,
perpassa, né, às vezes, um ambulatório de alta complexidade, perpassa muitas das vezes o hospital, até ele retornar para o seu lar aí de volta. E em toda essa linha, ou essa jornada do cuidado, então, vão ter esses desafios dessa escutativa, vão ter os desafios de entender, inclusive, o cenário do paciente, o contexto do paciente. Eu acho que essa é uma palavra bem interessante. Qual que é o contexto que o paciente reside, qual que é o contexto que o paciente tem, né, até de cultura mesmo, para que ele, inclusive, entenda, né, os objetivos desse plano terapêutico, para que ele, no exemplo do hospital, vá para casa mais seguro, vai para casa mais confiante e que ele não retorne para o hospital com uma infecção, não retorne para o hospital com um quadro pior do que ele desenvolveu, né? E acho que, ao mesmo tempo, vem aí os grandes desafios de uma implementação desse plano terapêutico. A gente até comentou alguns, né? Mas na prática, não só como avaliadora, né, doutora Cláudia, como médica em si, o que você percebe ou já percebeu de vários desafios para a implementação desse plano terapêutico? Eu acho que o primeiro são os profissionais entenderem o que eu falei do problemativo, né? Todo mundo vai em cima do diagnóstico médico, mas o diagnóstico médico é o problema do médico, porque é ele que tem que tratar aquele diagnóstico. Mas para a enfermagem, o problemativo não é igual. Por exemplo, vamos dizer que um paciente está na UTI em estado crítico, em ventilação mecânica, com uma pneumonia. Então, para o médico é tratar essa pneumonia, né, e tirar ele o mais rápido possível da ventilação. Para a enfermagem, talvez seja ele não ter escaras, ele ter uma pele sempre íntegra, ele ser aspirado no horário correto, ele ter mudança de decúbito. E para a fisioterapia? Né? Para a fisioterapia, ela quer tirar ele logo da ventilação. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer manobras diferentes. O problema ativo da fisioterapia é a ventilação mecânica, que não é o problema ativo do médico e que não é o problema ativo da enfermagem. Ah, mas aí eu preciso pensar, se meu paciente está entubado, como é que eu vou alimentar ele? Aí vem a nutrição. A nutrição vai ter outro problema ativo. Qual é a melhor forma de eu nutrir esse paciente? E isso tem que ser discutido com todo mundo. Né? Será que é melhor passar uma sonda? A enfermagem concorda? Vamos nutrir por sonda? A enfermagem, não dá para nutrir por sonda. Vamos entrar com uma nutrição parenteral. Ou o médico fala, não, nutrição parenteral não, porque eu posso dar sobrecarga e eu não posso dar sobrecarga nesse paciente. E aí pode entrar fono também, porque a fono tem que ajudar esse paciente a sair dessa ventilação com essa cavidade oral pronta para respirar melhor e para começar tudo de novo, porque ele vai ter que começar de novo depois de tudo isso. Então, eu acho que um grande desafio é o problemativo, cada um entender, e não todo mundo só focar no diagnóstico médico, né? Entender que tudo tem que ter meta. Então, em quanto tempo eu quero tirar esse meu paciente da ventilação mecânica? Às vezes eu posso não entender em temporalização, mas eu posso dizer, eu vou tirar quando ele chegar com o aparelho de ventilação numa frequência de 30. Ah, então eu tenho que fazer tudo possível para levar o meu paciente a chegar numa frequência de 30. Aí a nutricionista, olha, a gente vai entrar com essa nutrição, mas eu estou esperando você tirar ele dessa ventilação, porque ele vai ter que começar a comer pela boca. Né? E a fono também, olha, eu preciso cuidar dessa cavidade oral. E todo mundo vai ter que, junto, pensar nesse paciente e sempre ele estando integrado, né? O paciente no centro do cuidado. Claro que um paciente entubado e sedado, eu não vou conseguir colocar ele no centro do cuidado, mas ele tem alguém que está olhando por ele, né? Sempre tem um da família que vai ser o norte, né? Para a gente dar as informações, para a gente envolver no cuidado, né? Então, aquele familiar ou aquele cuidador que vai estar entrando em contato com a gente e a gente vai ter que ir passando isso para ele, né? A gente vai falar, olha, a nossa meta é a seguinte, vai tratar com antibiótico tantos dias, nós vamos tentar tirar da ventilação mecânica o mais rápido possível, nós vamos nutrir desta forma, nós vamos ter um dentista na equipe, porque às vezes ele tem uma cárie e isso pode prejudicar o tratamento dele, e aí todo familiar envolvido nisso. Isso é uma coisa muito difícil, porque a gente sempre acha que colocar familiar complica a situação, e não é verdade, né? E também aquele paciente ficar crônico, Thaís, não sei se você já pensou nisso, o quanto sobrecarrega emocionalmente o cuidador. Né? Pensa um paciente que fica um mês internado e esse cuidador vai diariamente lá.
A equipe multi está lá, ela trabalha lá, ela vai diariamente lá para trabalhar. Agora, aquele cuidador que deixou a vida dele de lado e vai todos os dias encontrar esse paciente, ele precisa desse apoio dessa equipe, porque ele fica esgotado. E a gente tem que dizer para ele, olha, está acabando o tempo, vai melhorar, né? Ele quer saber disso, né? Então, falando na minha área, criança, muitas vezes, um recém-nascido, a gente sempre fala para a mãe em questão de peso, olha, ele só vai sair daqui quando ele tiver 2 quilos, né? E a escuta da mãe é a seguinte, você fala como ele tá, você fala tudo, aí ela termina, a frase termina, mas ele tá com que peso hoje? Porque ela entendeu só o 2 quilos. Então, a gente precisa ensinar para ela que não é só isso que está envolvido no cuidado. Então, eu entendo que, assim, todo mundo da equipe tem que falar com os familiares. Não é só o médico que dá informação. Porque existia isso, né? Chamava informação médica. E não é mais informação médica, é informação do paciente. E eu acho que o plano terapêutico, a linha de cuidado, a jornada do paciente vai estar entrando com, né, é uma nova era, né, vamos dizer assim, para tudo isso acontecer. Vai demorar? Vai demorar. É difícil? É difícil. É difícil para mim como médica, é difícil para mim como avaliadora enxergar isso. Não sei se você tem esse... Porque a gente tem que olhar muito no prontuário, ler, para ver se a gente enxerga tudo isso que a equipe passa para a gente que faz. Acho que além de olhar o prontuário, é de fato ouvir a equipe, o entendimento, né? E N outras evidências que a gente vai acabar aprendendo também, né, doutora Cláudia, assim, de enxergar o método de como esse trabalho do plano terapêutico está sendo feito, principalmente considerando a jornada. Então, vou dar um exemplo, né? Nós estamos considerando, no processo de contratação das pessoas, as competências necessárias para que essa equipe multi esteja engajada nesse foco do cuidado centrado no paciente, com esse olhar do plano terapêutico. E, além disso, é desenvolver, né, essa equipe para que ela possa ser capaz de trazer os resultados que o plano terapêutico almeja, né? E achei super interessante quando você traz a questão de, por exemplo, o quilo do paciente que é necessário, né, para cumprir aquela meta, ou às vezes o volume ali, ou dados do ventilador mecânico para o fisioterapeuta executar a sua meta. Então, acho que reflete muito a necessidade da gente parar para pensar, de fato, em coisas palpáveis, né? Então, o que eu estou trazendo de palpável, de número mesmo, para que a gente coloque como meta do paciente, não só dias, né, doutora Cláudia? Porque os dias, a permanência, o meu plano terapêutico é de 48 horas, 72 horas, 5 dias, isso está fazendo parte do contexto. Mas aquelas micrometas, eu brinco de micrometas assim, né? Aquelas metas de cada um da equipe multi, ela precisa ser traduzida também. Então, um fisioterapeuta, por exemplo, vai usar ali o tempo de ventilação mecânica ou o tipo de ventilação mecânica, enfim, como um fator. Pensando na psicologia, pensando, né, no psicólogo que está muito junto ali, pensando no nutricionista e em outros profissionais, o dentista que você colocou, que é extremamente importante. Hoje em dia a gente tem muito dentista, a presença dele na terapia intensiva, né? Mas acho que daqui a pouco a gente vai extrapolar um pouquinho, a gente vê a presença dele na atenção primária, importantíssima para o paciente, né? Mas, além disso, a gente tem um assistente social. E aí é que vem, né, o plano terapêutico, que não é só considerando o paciente em si, é considerando realmente o paciente, mas o seu envoltório. Então, o paciente, ele tem os seus laços, e esses laços precisam ser considerados dentro do plano terapêutico. Então, o psicólogo, o assistente social, ele tem uma grande parceria e um grande envolvimento nesse aspecto, né? Principalmente considerando fragilidade, riscos psicossociais, vulnerabilidades hoje em dia que a gente precisa trabalhar. Então, acho que é interessante a gente trazer também a importância que tem esses profissionais, que muitas das vezes as metas não são tão palpáveis ou tão fáceis assim de serem traduzidas, né? Uma vez que são muito humanas, de fato. Mas é importante que a gente entenda quão é importante a relação deles nesse plano terapêutico, o envolvimento deles nesse contexto familiar, seja no pediátrico, numa atenção primária, num hospital, numa terapia intensiva, né? E acho que é essa outra barreira da instituição entender quão importante é toda essa equipe fazer parte desse contexto, né? E o farmacêutico clínico, né, doutora Cláudia? O farmacêutico clínico, quão essencial ele é, desde a admissão
e o início, o start desse plano terapêutico até, de fato, terminar ou dar continuidade para esse plano terapêutico. Então, o farmacêutico clínico também Principalmente aquele paciente que já vem com multifármaco, né? é o polifármaco aí. Poli. E o farmacêutico precisa falar para ele, ó, não precisa tomar o seu, o hospital vai dar, né? Precisa tirar de perto dele o que ele toma, porque senão ele toma duplamente, né? Ele tá com os remedinhos dele escondido, ele toma os dele e toma o que a enfermagem traz. E aí a gente não consegue, o paciente começa a descontrolar, você vai entender, ele tá tomando os remédios que ele trouxe de casa, né? E o farmacêutico entra nessa, né? De ir lá, conversar com o paciente, vem cá, me conta tudo que você toma, deixa eu ver se a gente pode te ajudar. Olha, isso tem nesse hospital, você não precisa usar o seu, né? Isso tudo é difícil, porque o paciente acha que o dele que vai resolver, né? A marca que ele usa que vai resolver. Então, são muitos desafios. Agora, eu acho que a gente, voltando a falar um pouco de qualidade, né? Por que se faz o plano terapêutico e o que a gente mede? Pensando em qualidade hospitalar, né? A gente tem que ter metas mensuráveis, né? Então, essas metas mensuráveis, elas precisam, para a gente entender que aquele hospital, ou que aquela clínica, ou que aquela unidade de saúde tem excelência ou não na conduta do paciente, né? E é muito difícil para todo mundo entender que meta que eu coloco para eu mensurar, né? E até para a gente explicar, às vezes, para eles, né? Eles falam, mas que meta que eu coloco, né? Então, é uma coisa que também tem que ser pensada multidisciplinarmente. O que nós vamos colocar de meta para esse paciente que a gente possa mensurar? E esse plano terapêutico, Thaisa, a gente tem que entender que ele tem que ser eficiente pensando em custo hospitalar. Com certeza. Acho que isso muda o contexto, né? É agregar valor em todos os sentidos, tanto para o paciente, familiar, enfim, mas para a instituição também. E é um valor que chega a ser econômico, claro que é, né, Cláudia? Acho que quando a gente para pensar em quantidade, vamos pensar em valores aí, né? O plano terapêutico, ele vai trazer, sim, uma confiabilidade, uma interação melhor. Isso é difícil, às vezes, da gente palpar. Mas onde que vai reverberar, né? Se hoje a gente for parar para pensar, onde a gente sente os efeitos do plano terapêutico? A gente vai sentir no giro de leito. A gente vai sentir no quadro de infecção. Nós vamos sentir no número de eventos adversos ou não, né? Então, se eu melhorei o número de quedas, lesões por pressões ou N outros eventos que envolvam o paciente, nós vamos sentir o efeito na média de permanência e ocupação naquela instituição. Nós vamos sentir o efeito... A farmacoeconomia. Exato. No antibiótico, na prescrição correta. E que isso, no financeiro, né, vai bater lá no faturamento da conta, vai trazer um equilíbrio financeiro. Mas aí vem um grande desafio da instituição entender e casar, né, essas metas e esses resultados que muitas das vezes não são tão palpáveis, mas eles são, né, Cláudia? Eles são totalmente palpáveis. E quando a gente fala isso, eles falam, não sei para que essa qualidade, né? Para que é? A gente fala, olha, qualidade vai melhorar a sua eficiência, né? Você vai chegar e vai dizer, meu hospital é de excelência, né? Para o hospital chegar a ser de excelência, a gente sabe que tem que subir muito degrau. Né? Muita dedicação. E se eu não envolvo todos os meus profissionais, eu não consigo ser nunca excelente. A gente já entendeu isso, né? Então, todo mundo tem que entender que faz parte daquele mundo do paciente, né? E existem hoje em dia, você falou de assistente social, de psicóloga, programas muito legais para esses pacientes, né? Aqueles programas, por exemplo, o que importa para você? Né? É uma coisa que eu envolvo o meu paciente e mostro que ele está no centro do cuidado, né? Porque eu pergunto para ele, o que importa para você? Pode ser que o que importa para ele é só ter alta, mas pode ser que o que importa para ele é, eu preciso ver a minha neta, eu preciso que você fale com a assistente social, eu preciso ver minha neta uma vez na semana, né? Ou então, eu preciso assistir a novela das 8, tem que ter uma televisão para eu assistir a novela das 8. E a gente tem que ter essa escuta, né? O que importa para o paciente. Porque às vezes a gente faz um monte de programas e um monte de ações, vamos pensar que o plano terapêutico ele tem que estar ligado na humanização, e essa é um programa de humanização,
a gente faz um monte de coisa sem pensar ser aquilo que importava para ele, né? E aí vem o conceito do paciente no centro do cuidado mesmo, né? Eu sempre costumo dizer, até durante as avaliações, que o nome, né, da campanha, da iniciativa, da estratégia, isso cada instituição vai usar a sua, que é muito bacana quando a gente vê, né, essas campanhas principalmente mundiais, né, o movimento do que realmente importa para você, ele trouxe uma fortaleza para o cuidado centrado no paciente. Mas acho que é, de fato, a instituição ela ter isso como modelo mental, modelo de cuidado, modelo assistencial, que vai desde a descrição da política, da qualidade, a política do cuidado, as competências, volto a dizer, e eu vou trazer isso sempre, porque não tem como a gente falar em plano terapêutico se a gente não fala das pessoas da equipe que realiza esse plano terapêutico, né? Então, é bem importante a gente pensar nisso. E, de fato, o resultado que ele vai proporcionar. E aí, a gente pensando nesse formato, no desafio, a comunicação que a gente comentou, e trazer um exemplo além do hospital, que muitas das vezes é difícil quando a gente vai para um ambulatório, para uma atenção primária, pensar no plano terapêutico. É mais, pelo menos assim, né, Cláudia? A gente sabe que é mais difícil de palpar. As unidades básicas de saúde, elas têm o plano terapêutico singular, que é um pouquinho diferente, né, do plano terapêutico multiprofissional. E ela envolve muito o paciente. O projeto terapêutico. O projeto terapêutico é muito legal, porque vai assistente social na casa, entende como que é a dinâmica familiar, entende quem é aquela pessoa. Eles perguntam, quem é você? Quem é você nesse contexto da saúde, né? O que é fundamental. E no hospital, às vezes, a gente perde um pouco isso. A gente não sabe quem é aquele paciente. Lembra que você falou de pôr um quadro? É tão legal no quadro, quando eu entro no quarto de um paciente que eu vejo assim, quem é você? Aí eu vejo, paciente... Minha criança, uma criança maiorzinha, vamos dizer uma criança de 10 anos. Aí coloca lá, Paulinho, corintiano, né? Adoro jogar bola. Tem um auau com o nome? Tem um auau com o nome tal. Quando eu entro no quarto, para aquele paciente me receber bem e não entender que eu tô ali só para causar algum dano a ele, porque... O médico que sem querer, a enfermagem sem querer, causa dano. A gente causa dor no paciente para fazer medicação, né? E aí, se você chega já quebrando esse clima, então você fala, você é corintiano, joga bola, né? Não sei o quê. E aí você já começa a brincar com ele. E aí, teu cachorro tem nome de algum jogador de futebol, né? E aí a gente quebra aquele gelo, e qualquer um que entrar no quarto e bater o olho naquele quem é você, e lógico, pensando nas patologias sempre, a gente nunca vai deixar de lado, né? Mas vai sempre o paciente entender que ele é único, né? Porque agora cuidado centrado no paciente como um único cuidado, né? É difícil, porque a gente era muito protocolar, né? Sim. Muito protocolar. Tem pneumonia, trata 7 dias, fisioterapia atua, vai embora, né? A gente já sabe que não é mais assim, né? A era do cuidado evoluiu mesmo, né? Para o cuidado junto, né? O cuidado em que o paciente, ele realmente partícipe, ele faz parte disso. E existem algumas iniciativas, Cláudia, para trazer esse contexto, né, que é o que a gente chama de prontuário afetivo, né? Esse prontuário afetivo, ele está compondo o plano terapêutico justamente para trazer esse indivíduo, essa pessoa que está ali, que não é um paciente. Ele é o amor de alguém e para nós ele é aquela pessoa mesmo, que tem as suas preferências, suas dificuldades, né? Eu lembro uma vez entrando numa unidade de terapia intensiva, ele adorava forró, o paciente. Então, a gente colocou, né, no prontuário afetivo que ele adorava forró. E durante o banho dele, ele ouvia o seu forró. Então, ele estava se sentindo acolhido, mais próximo, né? E, automaticamente, ele confiava na equipe que estava ali. Então, a relação entre o paciente e a equipe era muito mais fortalecida, né? E quando eu vou para esse cenário fora do ambiente hospitalar, eu me lembro muito bem, aconteceu, inclusive, com a minha equipe, um tempo atrás, o farmacêutico foi orientar, Cláudia, o paciente a tomar um medicamento que era de uso gratuito. Ele ia lá na unidade, na atenção primária, captava os seus medicamentos, mas o farmacêutico foi orientá-lo para que ele pudesse fazer, né, essa extensão e tomar o medicamento buscando na farmácia diretamente. E ele orientou bem o paciente, falou, olha, é um senhor acima de 60 anos, né, o senhor tem que ligar no 0800 para pegar o seu remédio. Muito bem, passou os 30 dias, que acabou o ciclo do medicamento,
Então, esse paciente voltou, dizendo que ele não tinha conseguido o medicamento, que ele estava ligando no telefone, que ele não estava conseguindo, ele não estava entendendo por que ele precisava do medicamento. O farmacêutico chamou, achou estranho aquilo, mas, gente, todo mundo está conseguindo, não está entendendo por quê, né? Aí ele perguntou, qual o telefone que você está ligando? Ele, no 0800, olha aqui. Aí ele pegou o telefone e discou 0800. De fato, ele não ia conseguir nunca, né? Porque era 0800 e o restante do telefone. Mas para o farmacêutico, para ele era muito óbvio. Mas para quem estava ouvindo que era o paciente, isso não era tão óbvio assim, né? Ele seguiu literalmente o cuidado, né? Ele foi no 0800. Então, é bem importante quando você disse, né, da questão do projeto terapêutico singular, que eu vou em casa, que eu entendo esse contexto. É importante a gente entender o letramento, inclusive, desses pacientes também, né? Seja no cenário da atenção primária, secundária, hospitalar, porque aí eu faço esse plano terapêutico ser fortalecido. E um ponto vital, que é o envolvimento do familiar, o envolvimento do cuidador, o envolvimento da rede de apoio, que a gente tanto trouxe aqui e que é fundamental para esse projeto terapêutico, ou para o plano terapêutico do paciente fazer dar certo. Porque aí sim eu vou sentir, a gente vai conseguir ter os efeitos nele para além do muro hospitalar, né? E acho que esse é como é que eu vou dizer, um dos grandes benefícios que a gente tem quando a gente fala em plano terapêutico, mas também um dos grandes desafios. E tem muita confusão de plano terapêutico com diagnóstico e conduta, né? A gente sabe isso. Então, às vezes a gente fala, deixa eu olhar o plano terapêutico desse paciente. Aí, o diagnóstico é tal e a conduta é tal. Não, mas plano terapêutico não é conduta, né? Plano terapêutico é planejamento em cima da conduta, né? E aí as pessoas... Porque a gente que foi formado há mais tempo, a gente aprendeu isso. A fazer a gente faz uma anamnese, a gente faz uma hipótese diagnóstica e a gente dá conduta. Era isso que a gente fazia. Era fácil, né? Mas não tinha tanta efetividade lá na frente. E cada um no né? seu quadradinho. E cada um no seu quadrado, e muitas vezes o paciente reinternava. Às vezes pela mesma patologia. E aí a gente não entendia por quê. Por quê? Porque a gente não enxergou ele como um todo, né? Então, é uma grande dificuldade a gente, enquanto avaliadora, falar, não, conduta não é plano terapêutico, né? E eles colocam na conduta, plano terapêutico, manter antibiótico, né? A gente pega muito isso. Né? Uma das coisas do plano terapêutico, num paciente que necessita de antibiótico, é manter o antibiótico. Mas manter o antibiótico até quando? Até onde eu vou chegar, né? Com quem que eu discuti esse antibiótico? Eu discuti com mais alguém, né? Porque o médico não é o ser único, né? Então, eu estou ali como clínica, eu discuti que é esse antibiótico, mas será que eu não tenho que chamar alguém do controle de infecção e falar, esse antibiótico é o melhor mesmo? Será que eu não tenho que chegar lá no laboratório e falar, gente, o que cresceu nessa cultura? Será que meu antibiótico está correto? Será que vocês podem me entregar essa cultura um pouco antes, né? E aí é o envolvimento, né? Que eu acho... escalonar às vezes, né, Cláudia? Sim. Com endovenoso, posso mudar para via oral? Sim. Isso é mais barato, mais eficiente. Paciente, né? Com certeza. E caiu um pouco por terra essa história de paciente internado não toma via oral, né? Não toma medicação via oral. É necessário. Aí, porque, mas eu tô aqui no hospital tomando o remédio pela boca, eu posso tomar na minha casa, né? Ele não entende que tem todo o resto do cuidado, né? E é muito legal passar para via oral. A gente diminui infecção, né? A gente diminui hiperdosagem, muitas vezes. Erro de medicação, né? Que a gente sabe que existe. Né? Não tem como dizer que não existe. Um hospital é uma engrenagem muito grande e a gente tem todas as armas, né, e as formas de diminuir esses riscos, né? Mas erros vão acontecer. Com certeza. E eu acho que outro desafio, Cláudia, você trouxe, né, do conceito aí da conduta, acho que também é deixar claro que o plano terapêutico não é o round. Não é a visita multi, né? Porque muitas das vezes você já deve ter ouvido isso, né? Então, a visita, o round, ele... É muito importante. Com certeza, e ele faz parte do plano mesmo. É ali que você vai discutir muitas vezes o plano. Então, ele é a estratégia, mas ele não é o plano terapêutico em si. Acho importante a gente também deixar bem claro que são coisas diferentes, que se complementam, mas que são diferentes, né? E acho que, para a gente ir caminhando aí para o encerramento do nosso Vanzolini Cast, doutora Cláudia, a gente precisa entender, né, como que vai ser
ou como já é, e futuramente também, né? Um futuro em breve, aí pensando em Organização Nacional da Acreditação, que é um dos nossos modelos de certificação no Brasil, esse plano terapêutico dentro do cenário do SUS, dentro da saúde suplementar, se vai haver alguma evolução, alguma mudança, né? Como que a gente está enxergando essa movimentação desse plano terapêutico, ao mesmo tempo, qual é a relação, né, que a gente tem desse plano terapêutico com os modelos de certificação? Então, o modelo de certificação que a gente usa enquanto avaliador da Fundação Vanzolini e que é o mais usado no Brasil é a Organização Nacional de Acreditação, né? Está saindo um manual novo aí, né? A gente está até participando dessa construção desse manual. A certificação em cima do manual, o plano terapêutico na certificação e dentro do manual, ele é um requisito muito importante. É aquele requisito que não pode ser não conforme, né? A gente não pode encontrar não conformidade. A gente pode encontrar parciais conformes, mas a gente nunca vai poder encontrar não conformidade, porque senão a gente não consegue entender a qualidade e ver a excelência do cuidado, né? A gente só vai conseguir entender isso. No SUS, eu acho que a gente sempre tem que pensar que o SUS, pensando qual é o fundamento do SUS, que é a equidade social, igualdade, o plano terapêutico vem muito em cima disso, né? Quando eu falo que o meu paciente é cuidado, o cuidado é para ele, focado nele, eu estou demonstrando a verdadeira noção do SUS, né? O SUS diz isso, né? O paciente como um único. Nas instituições de saúde suplementar, eles entendem isso muito mais pensando em lucro, que o SUS não tem. E aí a gente ajuda muito enquanto qualidade, né? Enquanto trabalhando com isso e fazendo essas avaliações, eu acho que a gente ajuda muito a demonstrar a excelência, efetividade e trazendo para aquele hospital modelos, vamos dizer assim, de tratamento ou de atenção àquele paciente diferenciados, né? Eu sou muito chata, assim, eu gosto de ver o paciente do começo ao fim, né? E a gente precisa enxergar isso, né, Thaisa? A gente não pode fazer uma avaliação rasa, né? A gente tem que enxergar que está bem feito. E quando você fala de round, podemos usar o round para discutir o plano terapêutico? Podemos, porque vai estar todo mundo ali. Mas a gente não pode entender que o round é a discussão do plano terapêutico. Tem um pouco de diferença. Porque o round, eu passo só assim, ó, a conduta foi certa, isso. É bater conduta. Agora, não, quando eu encontro toda a equipe múltiplo round, eu já aproveito para discutir o plano terapêutico. Só voltei um pouquinho atrás aí para falar. Então, eu acho que pode sim usar, desde que a gente veja o registro disso. E desde que o paciente esteja participante. Que faça sentido, que realmente o plano terapêutico esteja sendo executado. E tá tudo certo, né? Acho que para complementar, assim, na minha visão, sabe, doutora Cláudia, o SUS, e a gente tem desafios enormes, né, dentro do contexto do SUS, principalmente com instituições mais antigas, né, Santa Casas, enfim, até por questões culturais, isso, a ciência demonstra isso totalmente, é pertinente, né. Eu acho que, e eu acredito nisso, tá? Acho que o ponto, de fato, é a alta gestão compreender o que é esse plano terapêutico, quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios que esse plano terapêutico está vindo. Então, quando eu olho para o cenário do SUS, então o cenário do SUS não é um cenário que lucra. Opa, peraí. Eu preciso pensar nos desperdícios. Eu preciso pensar nos benefícios desse plano terapêutico, porque o SUS é nosso. É meu, é seu, é de todo mundo, é de quem está em casa aqui ouvindo a gente. Então, é importante a gente entender, né, o quanto que essa cultura do SUS, ela precisa ser melhor compreendida e essa alta gestão de quem está à frente das instituições, né, do Sistema Único de Saúde, precisa mudar o mindset para trazer esse plano terapêutico como ferramenta de eficiência operacional. A saúde suplementar, ela já está nesse movimento, até porque, né, o objetivo e o que está, né, no envoltório da saúde suplementar envolve, sim, a questão da lucratividade, ROI, EBITDA, tem muita coisa envolvida aí e que é um pouco mais palpável. Mas ainda assim, a gente também encontra muitas instituições de saúde suplementar privadas com dificuldade de entendimento ou de apoio da alta liderança para que esse plano terapêutico aconteça
independente, né, da unidade, independente do cenário, mas que realmente essa alta liderança apoie a constituição e implementação desse plano terapêutico. Então, acho que são aspectos importantes da gente trazer aqui para a gente pensar, para a gente discutir, trazer mais esses cenários aí para desenvolver melhorias. E quando a gente traz o plano terapêutico como um indicador de qualidade, aí sim a gente vai conseguir palpar de fato, né, esses resultados do plano terapêutico. E muitas das vezes num projeto de certificação, independente de qual for a certificação que a gente tem, e aí trazendo o modelo da ONU, a gente está com uma certificação saindo do forno, que é a 7101, né, que é a ISO, que está trazendo o contexto da saúde, está incrível a norma, acho que a gente vai ter muito sucesso nessa normativa também, quanto o Vanzolini, e aí a gente vai poder casar esse conceito do cuidado, esse conceito de quão é transformador quando a gente traz o plano terapêutico para, de fato, integrar a saúde do paciente e ter as melhorias dentro da instituição de saúde, né? A gente tem que entender também que a avaliação é um processo voluntário, né? O hospital pede uma avaliação externa, né? Para ver a qualidade dele. Eu quero que alguém de fora venha e veja a minha qualidade, né? Então, pensando que é um processo voluntário, aquelas instituições que pedem a certificação já estão na frente de todas as outras, né? Porque ela já entende que eu quero fazer mais para o meu paciente, né? Então, isso é muito... exatamente, escolher uma metodologia que que alguém de fora vem na tua casa, né? A gente entra num hospital que não é a casa da gente, então a gente chega na casa de alguém e fala, ó, vim aqui ver o que você faz, né? E quando você falou de eficiência, a gente tem que pensar indicadores, né? Quando a gente pensa em indicadores na qualidade, a gente usa muitos indicadores do plano terapêutico, tipo, qual a porcentagem dos pacientes que tiveram plano terapêutico completo? Ou alcançaram a sua meta. Ou alcançaram a sua meta, né? Qual é a porcentagem de condutas e registros que foram feitos corretamente? Será que eu consigo ver isso numa auditoria interna e não auditoria externa, né? Porque a auditoria interna serve para isso, deixa eu olhar, né? Quanto que tudo foi assertivo ou não, né? E eu acho que o plano terapêutico, ele contribui muito para uma coisa muito importante que serve tanto para o SUS como para a saúde suplementar. Eu vou falar de novo dessa palavra, humanização. Eu acho que é fundamental no cuidado da saúde, né? É o que a gente precisa trazer cada vez mais, né? Não só a humanização, mas a gentileza, a empatia clínica, tantos conceitos envoltórios aí, né? Do cuidado centrado no paciente. Acho que é bem isso mesmo. E acho que desta forma a gente vai conseguir talvez sentir o valor lá na ponta, sentir o valor com a família, sentir o valor do plano terapêutico para os pacientes, sentir o valor do plano terapêutico para as pessoas que estão fazendo, para o médico, para o enfermeiro, para a equipe multidisciplinar, que se envolvem tanto nesse cuidado, que se responsabilizam pelo cuidado, que é importante a gente falar de responsabilização, sim, né, sim, Cláudia? A equipe multi, ela está ali sendo responsável por aquele cuidado, por aquele resultado. Então, quando um resultado não atinge aquela meta, eu estou estou responsável por aquilo, né? Não ter dado certo. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Mas tem que entender que se não atingir a meta, a gente pode analisar criticamente por que eu não atingi essa meta e reprogramar essa meta. Porque essa meta pode não ser atingida por N problemas. Pode ser problemas intrapaciente, pode ser problema extrapaciente. Eu posso não ter atingido a meta de uma cirurgia ortopédica porque não foi liberado a órtese correta ou a prótese correta para aquele paciente. Não atingi a meta. Vamos repensar, então, será que tem alguma coisa errada em todo esse ciclo, nesse processo, para eu não ter atingido a meta? E eu acho que hoje em dia as pessoas ficam muito preocupadas. Eu não quero pôr meta porque eu tenho medo de não atingir. Ótimo, não atingiu. Vamos discutir por que não foi atingido e vamos reprogramar. Mas vamos reprogramar com mais ações. Vamos fazer um plano de ação nessa reprogramação e vamos pôr uma nova meta. Eu brinco aqui, acho que o maior lucro do plano terapêutico, além de tudo isso que a gente falou, é aprender. Sim. Nós aprendemos todos juntos com esse plano terapêutico, acertando a meta
ou não, doutora Cláudia, principalmente quando a gente não acerta mesmo, quando a gente tem essa meta, exato, quando a gente coloca essa meta e ela não é alcançada, é aí que a gente aprende, é que a gente revê a rota, revemos os caminhos, revemos os protocolos, muitas das vezes é necessário, né? Estamos trabalhando de uma forma que não está sendo o ideal para aquele contexto, então, quando a gente revê essa rota multidisciplinariamente dizendo, todo mundo lucra, né? O paciente lucra, a instituição lucra, as pessoas que cuidam do paciente lucram, então... E diminui riscos, né? E diminui eventos, que é a grande importância da qualidade hospitalar, né? Eu acho que a gente que trabalha com qualidade é isso que a gente quer, né? A gente quer ver menos mortes por eventos, menos infecção por evento, menos eventos acontecendo, que é bem o que, no final das contas, a gente agrega valor para essa rotina, né? Eu acho que o plano terapêutico tem tudo isso, e claro, doutora Cláudia, acho que ficaria horas aqui, né, falando de plano terapêutico, de projeto terapêutico singular, mas eu quero muito acreditar que nesse bate-papo aqui, pelo Vanzolini Cast, a gente trouxe algumas provocações, algumas lições, algumas boas práticas para você que está nos ouvindo, né, e para a gente finalizar, queria deixar contigo um grande finale aí, uma última dica, antes da gente despedir do pessoal. Olha, eu acho que a grande dica é a gente planejar o cuidado àquele paciente, né? E o médico, quando eu falei que o médico é o maestro, é porque ele planeja tudo aquilo e ele chama essa equipe multi para trabalhar com ele, né? A gente vai humanizar o tratamento, a gente vai ser mais assertivo nesse tratamento, né? E a gente vai ser mais eficiente nesse tratamento. Acho que é isso. Tem que aprender. Nós não aprendemos isso. A gente está reaprendendo a cuidar do paciente. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada a você que está nos ouvindo, né, a equipe de apoio, e que o nosso Vanzolini Cast possa alcançar muitos ensinamentos aí na sua instituição de saúde. E fiquem de olho no link da Vanzolini para que vocês possam nos acompanhar no próximo Vanzolini Cast. Até mais. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada!